Boa noite a todos. Sou contador de histórias, estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. Havia algo perturbador naquele porão. Não sei dizer exatamente o que, mas desde o primeiro dia em que entrei no escritório, algo dentro de mim resistia a ir lá embaixo. No entanto, às vezes o destino não lhe dá a escolha. E, neste caso, meu chefe decidiu que era minha vez de fazer o trabalho que ninguém queria fazer. Descer até o porão e verificar o sistema de arquivos que não era atualizado há semanas. Era uma tarde cinzenta, uma daquelas em que a chuva parece querer se transformar em tempestade, mas não se concretiza. Eu estava trabalhando desde cedo, sobrecarregado por relatórios intermináveis e reuniões, quando, de repente, meu chefe, um homem de poucas palavras e presença autoritária, me chamou em seu escritório. Ele me disse para ir ao porão, verificar os arquivos e certificar-me de que tudo estava em ordem, que era um assunto urgente, mas fez isso sem sequer me olhar nos olhos. Normalmente, eu não me importaria. Afinal, fazia parte do trabalho. E, como recém-chegado à empresa, senti-me pressionado a provar que poderia fazer qualquer tarefa, não importando quão simples ou desagradável fosse. Então, não hesitei nem por um segundo e fui em direção ao elevador. O curioso é que, quando peguei o elevador, notei algo estranho. Não havia mais ninguém no corredor. O ambiente estava vazio, como se todos os funcionários tivessem ido para casa mais cedo, como se aquela parte do edifício estivesse abandonada. O porão ficava no nível mais baixo, próximo à base do edifício. Quando as portas do elevador se abriram, o ar ficou pesado. O frio era intenso, e o cheiro de mofo e poeira me atingiu fortemente. A luz fluorescente piscava de forma irregular, fazendo tudo parecer ainda mais sombrio. O corredor parecia mais longo do que realmente era, e as paredes estavam cobertas por marcas de umidade. Os arquivos que eu precisava revisar estavam no fundo, junto com várias prateleiras cheias de papéis empilhados de maneira desorganizada. Não sei porquê, mas algo naquele porão me deixou desconfortável. Talvez fosse o silêncio total ou a sensação de que tudo fora esquecido, relegado a um canto escuro do prédio. Algo não estava certo, mas eu não sabia o que. Comecei a caminhar em direção às prateleiras, procurando os relatórios que me foram solicitados para revisar, quando um som, fraco a princípio, me fez parar no meio do caminho. Era um arranhão, como se algo ou alguém estivesse riscando a parede, ou pior, algo fora do lugar. No começo, não dei muita atenção, pensando que talvez fosse o som de alguma tubulação ou do sistema de ventilação. Afinal, o porão não era um lugar onde eu normalmente estivesse, e as vibrações no edifício podiam ser estranhas. Mas então ouvi novamente, dessa vez mais alto, mais claro, um raspar seguido de uma leve batida. Congelei, com o coração acelerado. Olhei ao redor, mas não vi nada fora do comum. O corredor continuava vazio, e a única fonte de luz era a lâmpada fluorescente piscando incessantemente. Senti uma pressão no peito, como se alguém me observasse das sombras. Tentei racionalizar, como sempre fiz, mas algo me dizia que eu não devia ignorar aquilo. Comecei a caminhar lentamente em direção ao fim do corredor, rumo à origem daquele som estranho. Minha mente estava alerta. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, e a sensação de desconforto só aumentava. Quando cheguei à esquina, vi uma porta que normalmente não teria percebido. Era um pouco torta, e uma linha fraca de luz filtrava pela fresta, iluminando o piso de concreto. Aproximei-me cautelosamente. O som cessara completamente, e a tensão no ar era palpável. Pensei que talvez fosse alguma máquina quebrada ou um sistema que precisasse de manutenção, mas não conseguia explicar porque não havia ninguém lá para consertá-la. Empurrei a porta com a mão. Com um rangido, ela se abriu lentamente. O que vi lá me deu um arrepio. No centro da sala, em um lugar escuro, às vezes, eu acordo sentindo como se tudo tivesse sido um pesadelo, um desabafo que vai se dissipar à luz do dia.
Espero ouvir o som da risada dela ou o som de seus passos enquanto desce as escadas. Mas o silêncio me atinge como uma parede. Minha filha Helena simplesmente se foi. E o pior é não saber onde, como ou porquê. Helena era minha única filha. Meu maior orgulho. Trabalhei toda a minha vida para que ela pudesse ter o que eu nunca tive: oportunidades. Quando ela foi aceita em uma faculdade em outra cidade, uma mistura de orgulho e medo se instalou em meu peito. Eu estava preocupada por ela estar longe, mas ela parecia pronta para enfrentar o mundo. Ou assim eu pensei. Era uma tarde chuvosa de março quando recebi a ligação. Eu estava trabalhando na loja o dia todo, com o som de martelos e o cheiro de graxa enchendo o ar. Mal ouvi meu telefone. Quando atendi, a voz do outro lado da linha era tensa, quase fria. Era um policial me informando que o carro da minha filha havia sofrido um acidente. Meu coração parou por um momento, mas o que ele disse em seguida foi o que me deixou paralisada. Helena não estava no carro. O veículo havia sido encontrado em uma estrada secundária, capotado ao lado de uma ravina. Era uma estrada que ela usava regularmente para retornar ao apartamento, me disseram. Os oficiais inicialmente pensaram que seu corpo estaria por perto, talvez lançado pelo impacto, mas não havia sinal dela em lugar nenhum. Nenhum vestígio de sangue, nem pegadas que indicassem que ela havia saído por conta própria. Nada. Dirigi até a cidade naquela mesma noite, em meio a uma chuva que parecia interminável. Minhas mãos tremiam no volante enquanto minha mente percorria todos os cenários possíveis. E se ela tivesse saído do carro e estivesse ferida, sozinha na tempestade? E se alguém tivesse chegado antes dos oficiais e a levado embora? Quando cheguei ao local do acidente, as luzes dos carros de patrulha iluminavam a estrada como flashes na escuridão. O carro estava lá, virado e destruído, mas vazio. Aproximei-me cautelosamente, como se ainda pudesse encontrar algum vestígio dela. As janelas estavam quebradas, os assentos manchados de lama e o porta-malas ainda fechado. A chuva havia levado tudo em seu caminho, apagando quaisquer pistas que pudessem ter restado. Os oficiais tentaram me tranquilizar, dizendo que fariam tudo o que pudessem para encontrá-la, mas suas palavras soavam vazias, quase automáticas. Não havia indicação de que outra pessoa estivesse envolvida, nenhuma marca de pneu adicional no local. Parecia que Helena simplesmente havia desaparecido no ar. Os dias se passaram e a investigação progrediu em ritmo lento. Eles verificaram câmeras de segurança nas proximidades, mas aquela estrada ficava em uma área muito isolada. Não houve testemunhas, nem chamadas de emergência relacionadas ao acidente, exceto pela de um motorista que o relatou horas depois. Fiquei no apartamento dela enquanto a busca continuava. Era um lugar pequeno, decorado em seu estilo prático, mas charmoso. Seus livros ainda estavam abertos sobre a mesa, e a xícara de café que ela havia deixado naquela manhã ainda estava na pia. Tudo ali gritava sua presença, mas ela não estava lá. Em uma das visitas ao apartamento, encontrei algo que me perturbou profundamente. Vasculhando suas coisas, descobri um caderno que ela usava para anotar pensamentos, listas e lembretes. Entre as páginas, ela havia rabiscado algo estranho, nomes e endereços que eu não reconhecia. Não eram lugares que ela costumava mencionar, nem pessoas de quem ela já tivesse me falado. Levei esses nomes à polícia, mas me disseram que não significavam nada. Para mim, porém, era um fio tênue ao qual eu me agarrei. Um dos nomes tinha um endereço próximo à estrada onde ocorreu o acidente. Decidi investigar por conta própria. O endereço me levou a uma velha casa em ruínas nos arredores da cidade. As janelas estavam fechadas com tábuas, e o pátio estava coberto de ervas daninhas. Bati na porta, mas ninguém atendeu. Ao circular pela propriedade, notei uma trilha estreita que levava à floresta. A chuva começava a cair novamente, mas isso não me impediu. A trilha estava escorregadia e sinuosa, mas me levou até um galpão escondido entre as árvores. Parecia abandonado, mas algo dentro chamou minha atenção. Havia marcas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Também encontrei vestígios de fita adesiva e uma garrafa de água vazia. Tudo estava coberto por uma fina camada de poeira. Mas eu não podia deixar de sentir que alguém estivera ali recentemente.
Voltei para a cidade com mais perguntas do que respostas. Não mencionei à polícia o que descobri. Sabia que eles não me levariam a sério. Em vez disso, continuei investigando por conta própria, perguntando às pessoas que moravam perto daquela área. Alguns mencionaram ter visto carros desconhecidos à noite, mas ninguém sabia de nada concreto. Semanas se transformaram em meses e a busca oficial esfriou. Mas eu não conseguia parar. Todas as noites, sonhava com Helena, com seu sorriso, sua risada, e todas as manhãs eu acordava com o peso de sua ausência. Um dia, enquanto revirava novamente os poucos pertences que restaram em seu apartamento, encontrei algo que tinha esquecido. Um chaveiro com uma pequena chave que eu não reconhecia. Fiquei obcecada em descobrir onde ela pertencia. Depois de semanas de busca sem rumo, finalmente encontrei a resposta. Era a chave de um armário na estação de ônibus. Dentro, encontrei uma pasta com fotografias, documentos e anotações escritas por Helena. Ela estava pesquisando algo que até hoje não compreendo completamente. As fotos mostravam rostos de pessoas desconhecidas, mas as anotações descreviam encontros, datas e lugares. Uma das notas mencionava um homem que morava perto da estrada onde o acidente ocorreu. Esse nome coincidia com um dos que encontrei no caderno. Meu coração saltou uma batida. Sabia que não podia ignorá-lo. Fui até o endereço indicado, dessa vez preparada para tudo. Era uma casa modesta, nada que chamasse a atenção à primeira vista. Mas, quando bati na porta, não houve resposta. Olhei por uma das janelas e vi que o interior estava vazio, quase desolado. Forcei a entrada, esperando encontrar alguma coisa, qualquer coisa, que me trouxesse mais perto de Helena. O que vi me deixou gelada. Em um dos quartos, havia um quadro na parede com fotografias. Algumas eram de pessoas desconhecidas, mas outras eram de Helena. Fotos dela andando pela rua, entrando no apartamento, até na universidade. Meu corpo ficou tenso. Quem a estava observando? E por quê? Antes que eu pudesse processar tudo, ouvi o som de um carro se aproximando. Corri para me esconder atrás de uma porta e esperei em silêncio. Um homem entrou falando ao telefone, embora eu não conseguisse entender o que dizia. Ele parecia calmo, como se nada estivesse fora do comum. Mas, quando entrou na sala com as fotos, seu rosto mudou. Ele sabia que alguém estivera ali. Não me lembro exatamente como consegui sair da casa sem ser descoberta. O que lembro é do terror que tomou conta de mim. A certeza de que Helena estava envolvida em algo muito maior do que eu jamais imaginei. A polícia finalmente passou a levar o que eu havia descoberto a sério, mas nunca conseguiram conectar o homem ao desaparecimento dela. O caso continua aberto, uma ferida que nunca cicatriza. E eu continuo procurando. Todos os dias, todas as noites, faça chuva ou faça sol. Por quê? Enquanto eu não tiver respostas, não consigo parar de me perguntar o que aconteceu com minha filha. Ela ainda está viva? Está sofrendo? Será que algum dia eu saberei a verdade? A chuva era implacável naquela noite. Uma cortina constante caía sobre a cidade e fazia tudo parecer mais escuro, mais sombrio. As gotas batiam com força no para-brisa enquanto eu dirigia por uma estrada secundária nos arredores. Havia algo diferente no ar, uma tensão que eu não conseguia explicar direito. Era uma ligação de rotina. Um vizinho havia relatado ruídos estranhos vindos de uma casa velha no final de uma estrada de cascalho. Ninguém morava lá havia anos, de acordo com os registros. Provavelmente, seriam adolescentes procurando um lugar para beber ou vagabundos tentando se abrigar da tempestade. Era isso que eu continuava dizendo a mim mesmo enquanto estacionava o carro da patrulha em frente à propriedade. A casa parecia saída de um filme de terror, com janelas quebradas e tinta descascando a pó, os anos de negligência. Através da chuva, eu mal conseguia distinguir o contorno do edifício. Saí do carro, ajustando a lanterna na minha mão enquanto a chuva encharcava meu uniforme em segundos. O portão de ferro enferrujado cedeu com um rangido quando o empurrei. Avancei pelo jardim negligenciado, onde as ervas daninhas chegavam até os meus joelhos. A porta da frente estava entreaberta, um detalhe que me deixou em alerta. Eu sabia que algo não estava certo.
O interior era pior do que eu imaginava. O ar estava denso, carregado de umidade e de um fedor indescritível. A lanterna iluminava as paredes manchadas e os móveis cobertos de poeira. Segui em frente lentamente, ouvindo cada rangido sob minhas botas. Tudo estava em silêncio, exceto pelo tamborilar constante da chuva contra o telhado. Explorei o primeiro andar sem encontrar nada fora do comum, mas o cheiro era mais intenso perto da cozinha. Ali, num canto, vi algo que me fez parar. Uma porta. Era pequena e estava escondida atrás de um móvel que havia sido parcialmente movido. Parecia levar ao porão. A porta tinha um cadeado enferrujado, mas com um golpe forte da minha ferramenta de serviço, consegui quebrá-lo. O rangido das dobradiças ecoou no silêncio quando a porta se abriu, revelando uma escada que descia para a escuridão. Um cheiro ainda mais forte, uma mistura de podridão e confinamento, me atingiu instantaneamente. Desci lentamente, cada passo emitindo um gemido sob meu peso. Por fim, minha lanterna iluminou um espaço pequeno e claustrofóbico. As paredes estavam cobertas de umidade e mofo, e o piso era de terra batida. Mas o que vi no centro do porão me atingiu de uma vez. Havia uma cama velha, pouco mais que um colchão sobre uma estrutura metálica enferrujada. Uma jovem estava sentada ali, seus olhos fixos em mim. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos e cercados por olheiras escuras. Usava roupas velhas e rasgadas, e seu cabelo estava emaranhado. Parecia tão frágil quanto uma sombra. Ao lado dela, duas crianças pequenas se agarravam a ela, me observando com olhos arregalados e desconfiados. Estavam sujas e usavam roupas que claramente não lhes serviam mais, como se tivessem crescido mais rápido do que podiam trocar de roupa. O silêncio na sala era opressivo, interrompido apenas pelo som distante da chuva. Eu não consegui falar. Não consegui me mover por alguns segundos que pareceram eternos. A jovem tentou se levantar, mas seu corpo parecia fraco demais. As crianças ficaram perto dela como se fossem sua única fonte de segurança. Olhei em volta, procurando por mais respostas. Havia uma mesa com restos de comida enlatada, utensílios enferrujados e garrafas plásticas cheias de água. Em um canto, um balde servia como banheiro improvisado. As paredes estavam cheias de marcas, linhas esculpidas na superfície, como se alguém estivesse contando dias, semanas, anos. Meus pensamentos estavam em caos. Quem era ela? Como foi parar ali? E quem era o responsável por tudo aquilo? A jovem apontou para um canto escuro. Lá, vi outra coisa. Um velho baú de madeira trancado com um cadeado que parecia recém-colocado. Não tive tempo de pensar muito. Quebrei o cadeado e abri o baú. Lá dentro, encontrei documentos, papéis velhos, fotografias, documentos de identidade. Entre eles, uma foto da jovem. Devia ter sido tirada anos antes, pois ela parecia mais saudável, mais feliz. O nome no documento correspondia ao de uma adolescente que havia desaparecido há quase uma década. Eu me lembrava vagamente do caso. Um daqueles que esfriam e se perdem entre pilhas de arquivos não resolvidos. Mas ali estava ela, viva, embora destruída por anos de confinamento. Continuei procurando por pistas. Em outro canto, encontrei uma mesa improvisada. Havia cadernos com anotações manuscritas. As letras eram desajeitadas, bagunçadas, como se alguém tivesse escrito com pressa ou sob pressão. As entradas falavam de dias intermináveis de fome, de medo, mas também mencionavam ele, o homem que a mantinha ali. Os detalhes eram vagos, mas suficientes para pintar um retrato assustador. Ela havia sido sequestrada quando adolescente, arrancada da sua vida e levada para aquele lugar. Ele a manteve ali, isolada do mundo, forçando-a a suportar coisas que ela mal conseguia descrever. As crianças eram suas, fruto de anos de abuso e cativeiro. O som de um carro parando lá fora me tirou dos pensamentos. Subi as escadas correndo, arma em punho. Por uma janela quebrada, vi as luzes de um veículo. Era um sedã velho, do tipo que passaria despercebido numa estrada movimentada. O motorista saiu, um homem de meia idade, de casaco escuro e boné que escondia parcialmente o rosto. Caminhou em direção à casa com passos calmos, como se não tivesse preocupação alguma no mundo.
Reconheci-o instantaneamente pelas fotos que havia visto no baú. Era ele, o responsável. Esperei que cruzasse o limiar antes de confrontá-lo. Não houve resistência. Algemei-o enquanto a chuva continuava a cair sobre nós. Seu rosto era inexpressivo, como se ele não compreendesse a gravidade do que havia feito. Quando o reforço chegou, a jovem e seus filhos foram retirados do porão. Os paramédicos trabalharam cuidadosamente, mas mesmo em seu estado enfraquecido, ela segurava as crianças contra o peito como um escudo. Seu olhar era distante, perdido, como se ainda estivesse presa naquele porão, embora seu corpo estivesse, enfim, fora dele. Naquela noite, depois de escrever meu relatório, sentei-me no carro, ouvindo o tamborilar da chuva no teto. Eu não conseguia parar de pensar nas marcas nas paredes do porão, nos cadernos cheios de palavras desesperadas. Eu tinha feito meu trabalho, sim, mas não conseguia evitar imaginar quantas outras pessoas estavam como ela, presas em lugares escuros, invisíveis para o resto do mundo. Essa pergunta me assombraria por muito tempo, como o eco da chuva na minha memória. Eu cresci em uma fazenda no interior do estado, cercada por vastos campos de trigo e florestas densas que pareciam se estender até o infinito. Nossa casa era isolada, como a maioria naquela região, e os vizinhos mais próximos viviam a vários quilômetros de distância. Éramos uma pequena comunidade dispersa, mas unida pela necessidade. A vida rural tem essa particularidade. Não importa quão longe você esteja, sempre sente que pertence a algo maior. O inverno do meu 17º aniversário foi particularmente chuvoso. Tempestades eram uma ocorrência regular, mas naquela temporada pareciam não dar trégua, transformando estradas de terra em rios de lama. Também foi durante o inverno que a tranquilidade da nossa comunidade foi quebrada em 1000 pedaços. Numa manhã cinzenta, enquanto eu trabalhava com meu pai no celeiro, chegou a notícia. A família Roberts, nossos vizinhos mais próximos, embora morassem a quase 5 quilômetros de distância, havia sido encontrada morta em sua casa. Ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido, mas os boatos se espalharam como fogo na grama seca. Lembro-me claramente do rosto do meu pai ao ouvir a notícia. Ele era um homem de poucas palavras, mas seus olhos disseram tudo. Sem me dizer muito, selou o cavalo e partiu para a fazenda dos Roberts, deixando o trabalho inacabado. Fiquei, mas a curiosidade me consumia. Quando ele voltou horas depois, estava pálido e não quis falar sobre o que viu. Não soube de mais detalhes até alguns dias depois, quando decidi ir sozinha. A chuva havia parado momentaneamente, e aproveitei a oportunidade para pegar minha bicicleta e pedalar pela estrada lamacenta até a propriedade dos Roberts. A fazenda estava envolta em um silêncio assustador, quebrado apenas pela canção distante dos corvos. A casa dos Roberts, que sempre fora um lugar animado, agora parecia uma concha vazia. Suas janelas estavam escuras, como se tivessem fechado os olhos para a tragédia. Havia alguns veículos das autoridades estacionados em frente à casa. Escondi-me entre as árvores próximas, observando os homens indo e vindo, carregando caixas e fazendo anotações em cadernos. Não vi muito mais naquele dia, mas o que ouvi nos dias seguintes me deu calafrios. A família havia sido brutalmente assassinada. O pai, a mãe e seus 3 filhos. Não encontraram sinais de luta nem qualquer indicação clara de quem fora o responsável. As portas não tinham sido forçadas, e nada parecia ter sido roubado. Era como se alguém os tivesse matado apenas por matar. A notícia abalou a todos nós. À noite, enquanto a chuva batia forte no telhado da nossa casa, eu não conseguia parar de pensar nos detalhes que iam surgindo aos poucos. Disseram que os corpos foram encontrados em suas camas, como se tivessem sido surpreendidos durante o sono. Alguns até especulavam que eles conheciam o assassino e o deixaram entrar de bom grado. A incerteza tornou-se uma sombra permanente sobre nossa comunidade. Meu pai começou a trancar a casa pela primeira vez em toda a minha vida. Ninguém saía depois de escurecer, e as estradas, já solitárias, ficaram ainda mais desertas. O som da chuva, que antes me reconfortava, agora deixava meus nervos à flor da pele.
Numa noite, semanas após os assassinatos, decidi que não podia mais ficar de braços cruzados. A curiosidade, ou talvez algo mais profundo, me empurrou a voltar à fazenda dos Roberts. Levei uma lanterna e uma velha espingarda do meu pai, mais por segurança do que com a intenção de usá-la. A estrada estava escura e escorregadia, e a chuva havia começado novamente. Quando cheguei, o lugar estava ainda mais desolado do que da última vez. A casa estava fechada, e os campos ao redor haviam se transformado num atoleiro. Entrei pela porta dos fundos, que alguém havia deixado indevidamente destrancada. O interior da casa refletia o caos deixado pela tragédia. Os móveis estavam cobertos de poeira, e as paredes pareciam absorver a tristeza do lugar. Caminhei pelo corredor principal, iluminando tudo com a lanterna. A casa parecia congelada no tempo, como se a família pudesse retornar a qualquer momento. Foi no quarto principal que encontrei algo que não esperava. Em uma mesa de cabeceira havia um caderno aberto. As páginas estavam manchadas pela umidade, mas ainda era possível ler o que estava escrito. Era um diário, aparentemente da senhora Roberts. As últimas entradas eram perturbadoras. Ela escrevia sobre uma presença estranha que sentia perto da casa, como se alguém os estivesse observando. Mencionava luzes na floresta próxima durante a noite e cães latindo sem razão aparente. Em uma página, o tom tornava-se desesperado. Eu sei que ele está nos observando. Não sei o que ele quer, mas não consigo dormir. Estou com medo pelas crianças. Meu coração batia forte enquanto eu lia. Saí do quarto com o diário nas mãos, determinado a levá-lo às autoridades. Mas, ao me preparar para sair, algo chamou minha atenção. No chão do corredor, havia algumas manchas escuras, quase imperceptíveis sob a luz fraca da lanterna. Abaixei-me para examiná-las melhor. Eram pegadas. Não pareciam recentes, mas também não eram tão antigas. Eram pequenas, como se feitas por alguém descalço. Segui as pegadas até uma porta que dava para o porão. A porta estava trancada, mas a fechadura parecia fácil de abrir. Usei uma chave de fenda que encontrei na cozinha para destrancá-la. O ar frio e úmido me atingiu instantaneamente, junto com um cheiro metálico que me fez recuar. Desci com cuidado, cada passo rangendo sob meu peso. O porão estava escuro e desorganizado. Havia caixas empilhadas e ferramentas enferrujadas espalhadas pelo chão. Mas, em um canto, algo chamou minha atenção. Havia um espaço pequeno, quase como um buraco na parede, coberto por um cobertor velho. Ao me aproximar, vi mais pegadas no chão, desta vez mais definidas. Puxei o cobertor e minha lanterna iluminou um pequeno esconderijo. Lá dentro, encontrei roupas sujas, restos de comida e algo que fez meu sangue gelar. Uma faca, ainda com manchas escuras na lâmina. Recuei imediatamente, minha mente trabalhando a todo vapor. Alguém estivera morando ali, observando a família, perseguindo-os dentro da própria casa. Era a única explicação que fazia sentido. Saí do porão com a faca enrolada no cobertor e corri de volta para minha bicicleta. A chuva era torrencial, tornando difícil o caminho de volta para casa. No dia seguinte, levei tudo o que encontrei à delegacia. As autoridades investigaram mais a fundo, mas nunca conseguiram identificar quem era o responsável. O caso permaneceu um mistério, um crime não resolvido que, até hoje, décadas depois, continua a assombrar nossa comunidade. Às vezes, quando a chuva cai forte contra a minha janela, não consigo evitar pensar naquela casa, nas pegadas no porão e no monstro que espreitava nas sombras, tão perto deles, tão perto de nós. As luzes da cidade brilhavam à distância, um brilho fraco no mar de sombras. Era uma paisagem familiar, mas toda vez que eu olhava para aquele horizonte, sentia o peso da história, o peso das vidas que foram perdidas nesse lugar. Eu havia sido repórter de guerra durante anos, testemunha da brutalidade do conflito que assolava aquela região. Já tinha visto o pior da humanidade, mas a noite em que vivi o terror na carne superou qualquer experiência anterior. A noite começou como qualquer outra. Eu vagueava pelas ruas da cidade, em busca de histórias para contar.
Os ecos dos tiros ressoavam à distância, um lembrete constante de que a paz era apenas uma ilusão. Meus colegas e eu estávamos cobrindo uma série de confrontos nos arredores da cidade. Mas, naquela noite, um informante me levou a uma área que havia sido recentemente atacada. Era um bairro que resistira à guerra, mas agora estava despedaçado. A chuva começara a cair, agarrando-se à terra como se a natureza estivesse tentando lavá-la de sua miséria. As ruas estavam desertas, mas o ar estava carregado de uma tensão palpável. À medida que eu caminhava mais profundamente na área, o som dos meus passos se misturava com o gotejar da água, criando uma sinfonia assustadora. Parei diante de um prédio que havia sido atingido por um bombardeio. As paredes estavam enegrecidas e rachadas, e o cheiro de fumaça e morte pairava no ar. Peguei minha câmera, sentindo a necessidade de documentar o que havia acontecido. Através das lentes, vi o caos, escombros, restos de pertences e o silêncio avassalador que se seguiu à devastação. Era uma paisagem desolada, mas eu sabia que era meu dever contar a história que muitos preferiam ignorar. Enquanto andava pelos escombros, ouvi um som que me fez parar. Era um gemido, baixo e abafado. A curiosidade e o instinto me levaram a investigar. Entrei mais fundo no prédio, sentindo a umidade se infiltrar nos meus ossos. A escuridão parecia se fechar ao meu redor e a sensação de que algo estava errado me dominou. Ao chegar a uma sala, encontrei um homem deitado no chão. Ele estava ferido, o rosto coberto de sangue e poeira. Seus olhos, cheios de terror, encontraram os meus. Naquele momento, entendi que não estava sozinho naquele pesadelo. A guerra havia deixado sua marca nele, e eu era um intruso em sua agonia. Abaixei-me para ajudá-lo, mas um rugido ensurdecedor sacudiu o edifício, e o chão tremeu sob meus pés. Instintivamente, recuei, e, naquele instante, uma chuva de detritos caiu sobre mim. A dor me atingiu como uma faca, e caí no chão, sentindo o mundo desaparecer ao meu redor. A escuridão me envolveu, e o silêncio tornou-se um eco distante. Quando recuperei a consciência, o caos me cercava. O homem havia desaparecido. Apenas o eco do seu desespero permanecia. Lutei para me levantar, sentindo a queimação pelo corpo. Eu não sabia há quanto tempo estava inconsciente. A chuva ainda caía, e o som da água se misturava aos gritos vindos de fora. A realidade me atingiu com força. Eu estava no meio de um ataque, e a cidade desmoronava ao meu redor. Meus instintos de sobrevivência entraram em ação, e decidi que precisava sair dali. Enquanto abria caminho pelos escombros, o ar se tornava mais denso. A chuva, agora torrencial, criava riachos de lama no chão. Sombras dançavam ao meu redor, e o som do caos me seguia como um lobo faminto. À medida que avançava, a visão da destruição me atingia como um soco. Corpos caídos no chão, gritos distantes e a sensação de morte espreitando em cada esquina. Consegui sair do prédio, mas o que vi me paralisou. A rua estava cheia de pessoas, muitas feridas, outras em choque, e algumas simplesmente chorando por seus entes queridos desaparecidos. A chuva se misturava com as poças de sangue no chão, e o horror estava presente em cada canto. Comecei a me mover entre a multidão, procurando uma forma de ajudar, mas o desespero era avassalador. Ambulâncias chegavam, mas o caos tornava o resgate quase impossível. Vi um homem tentando arrastar seu filho ferido, e um impulso me levou a ajudá-lo. Juntos, carregamos a criança até um local mais seguro. Mas, à medida que avançávamos, o som dos tiros se intensificava, e o medo se tornava um companheiro constante. Então, aconteceu. Um estrondo ecoou pelo ar, e o chão tremeu novamente. A explosão foi ensurdecedora, e o mundo virou um redemoinho de fumaça e poeira. Senti uma pontada no meu lado e caí. A dor me atingiu como um raio. A chuva continuava a cair, mas já não era mais revigorante. Era fria e amarga, como se o céu estivesse chorando pelo que acontecia. Minha visão ficou turva, e o caos desapareceu quando a escuridão me envolveu. Quando abri os olhos novamente, estava em um quarto escuro, com luzes piscando. Eu estava em um hospital, mas não era um lugar de cura. Era um cenário de pesadelo. A atmosfera estava repleta de gritos e lamentos.
As paredes estavam manchadas e o chão coberto de sangue. Aquilo não era um hospital comum. Era um abrigo para os feridos de uma guerra que parecia não ter fim. A chuva ainda caía lá fora, e o som da tempestade se misturava ao terror daqueles que estavam ali. Tentei me mover, mas a dor me impediu. Olhei ao redor e vi corpos em maçãs, alguns cobertos por lençóis manchados. O desespero estampava os rostos de médicos e enfermeiros, que lutavam para cuidar de todos. Aquele lugar era um centro de agonia, um lembrete de que a guerra não se travava apenas no campo de batalha, mas também nos corredores de um hospital. Minha mente se encheu com imagens dos que vi cair, do desespero que testemunhei. A morte não era apenas um conceito, era uma presença palpável ao meu redor. Eu sabia que tinha tido sorte por sobreviver, mas o preço dessa sobrevivência era o peso das mortes que presenciei. As horas se tornaram um ciclo de dor e desconforto. A chuva continuava a cair, e o som da água se misturava aos gritos dos feridos. Cada vez que eu fechava os olhos, via os rostos daqueles que não tiveram a mesma sorte. A imagem dos corpos caídos na rua, a angústia nos olhos dos sobreviventes, tudo se repetia na minha mente. Finalmente, um médico se aproximou. Seu rosto estava coberto de suor e sangue, e seus olhos refletiam o cansaço e o horror daquela noite. Fui rapidamente examinado. Embora estivesse consciente da dor que me atingia, sabia que havia outros que precisavam de atenção mais urgente. A guerra havia despojado aquele lugar de sua humanidade. O que antes era um hospital agora era um campo de batalha. Com o passar das horas, a chuva persistia, e o ciclo de sofrimento continuava. Os gritos se intensificavam, e o desespero enchia o ar. Eu me sentia impotente, preso no meio de uma guerra sem fim. Eu sabia que havia feito escolhas que me levaram até ali, mas nunca imaginei que o horror se manifestaria de forma tão brutal. A noite tornou-se um mar de sombras e gritos, e a dor, uma constante. A chuva caía impiedosamente, carregando consigo a tristeza e o sofrimento. Na minha mente, as imagens daqueles que perdi se entrelaçavam com o desespero dos que ficaram. Cada um era uma história, uma vida interrompida pelo conflito. Quando a tempestade finalmente cessou, a calma que se seguiu era enganosa. O hospital ainda estava cheio de feridos, e o eco da guerra reverberava em cada canto. Eu sabia que havia sobrevivido, que tive sorte. Mas o custo dessa sobrevivência era um fardo que eu carregaria para sempre. A guerra não deixou apenas cicatrizes no meu corpo, deixou cicatrizes na minha alma. A chuva levou muitas vidas, e o eco do seu lamento continuaria a ressoar na minha memória. A guerra havia mostrado sua face mais cruel. E, embora eu tenha sobrevivido, sabia que nunca mais seria o mesmo. O terror que experimentei naquela noite estava gravado em meu ser, um lembrete constante de que a paz é um luxo num mundo onde o conflito é a norma. À medida que me recuperava, compreendi que meu papel como repórter de guerra era mais importante do que nunca. Eu precisava contar as histórias daqueles que não podiam falar, daqueles que foram silenciados pelo horror. A chuva havia testemunhado algo terrível, mas também a resiliência dos que ainda resistem. As gotas atingiam a janela enquanto eu dizia estas palavras, rítmicas e persistentes, como se tentassem arrancar um eco do passado que nunca cessou de ressoar na minha mente. Há coisas que a chuva não pode lavar, cicatrizes que não desbotam, nem com o tempo. Já faz 20 anos desde que meu mundo desmoronou, desde que tudo o que eu conhecia e amava foi tirado de mim. Agora que estou livre, minha vida ainda oscila entre o que eu era e o que a injustiça me forçou a ser. Aquela noite começou como qualquer outra, com a rotina de trabalho marcando meus dias. Lembro de sair tarde, cansado, mas ansioso para chegar em casa. O ar estava carregado com aquele cheiro de terra molhada que sempre acompanha as tempestades. O caminho de volta estava escorregadio. As luzes da rua tremiam sob o aguaceiro. Mal sabia eu que, ao cruzar a soleira da minha porta, minha vida mudaria para sempre. Quando entrei, o silêncio se instalou ao meu redor. Foi estranho. Sempre havia algo na casa que quebrava o silêncio. O rádio ligado, o som de água corrente, os passos de Helena. Mas naquela noite, não havia nada. Um vazio assustador encheu os quartos,
como se a própria casa soubesse o que tinha ocorrido. Subi as escadas com uma sensação pesada no peito que eu não conseguia explicar. Então, eu a vi. Helena estava deitada ao pé da escada, imóvel, com a cabeça em um ângulo impossível. Havia sangue, muito sangue, espalhando-se pelo chão como um rio escuro que não parava de crescer. Minhas pernas vacilaram e o tempo pareceu parar. Corri até ela, gritando seu nome, esperando por algum sinal de vida. A pele dela estava fria. A textura de seu cabelo, encharcado de sangue, ainda está gravada em minhas mãos. Esse foi o momento em que eu soube, bem no fundo de mim, que nunca mais ouviria sua risada, que nunca mais veria seu sorriso. Liguei para a polícia com as mãos trêmulas. Quando eles chegaram, levaram tudo: meu testemunho, fotos da cena, até mesmo um pedaço da minha vida. No início, disseram que parecia um acidente. Afinal, quem teria motivo para machucá-la? Mas a autópsia revelou o que eu não conseguia entender. Os ferimentos não eram consistentes com uma simples queda. As marcas em seu pescoço e as fraturas nas costelas contavam uma história diferente. Uma história de violência, de luta. Alguém esteve lá naquela noite. Não demorou muito para apontarem o dedo para mim. Quem mais poderia ter tido acesso à casa? Quem mais tinha um relacionamento tão próximo com ela? As perguntas continuaram. Eles me interrogaram até a exaustão, procurando contradições na minha história. Por que você se atrasou? Vocês tiveram alguma briga recente? Havia tensão no casamento? Minhas respostas pareciam importar pouco. O olhar do oficial, cheio de suspeita, fez com que eu me sentisse culpado antes mesmo do julgamento começar. E, quando o julgamento finalmente chegou, foi um circo. Amigos que eu pensava serem próximos estavam diante do tribunal, falando de mim como se nunca tivessem me conhecido. Descreveram um marido distante, temperamental, alguém que guardava rancor. Cada palavra era uma adaga. A acusação pintou o retrato de um homem ciumento e controlador, incapaz de lidar com o sucesso profissional da esposa. Não importava que nada disso fosse verdade. As evidências circunstanciais pareciam falar por si. O juiz proferiu a sentença: 25 anos de prisão. Minha vida parou naquele dia. Ver as portas da cela se fechando foi como ser enterrado vivo. Dentro daquelas paredes, o tempo não passava. Dias e noites se misturavam numa rotina monótona. Eu só tinha meus pensamentos, e eles sempre voltavam para aquela noite. Quem fez aquilo? Por quê? Como eu não vi isso chegando? No fim das contas, tudo o que eu sabia desapareceu. Meus pais morreram enquanto eu estava na prisão, levando consigo o último vestígio de calor que me restava. Meus amigos pararam de visitar, um por um, incapazes de lidar com o peso do estigma. Até minhas próprias memórias de Helena começaram a desaparecer, substituídas pelas imagens daquela noite maldita. Só 2 décadas depois a verdade veio à tona. Foi um detetive aposentado, um dos poucos que nunca pararam de acreditar na minha inocência. Ele continuou investigando, vasculhando evidências esquecidas nos arquivos. Um dia, encontrou algo que todos os outros haviam ignorado: uma impressão digital quase imperceptível no corrimão da escada. Pertencia a um homem que havia sido preso recentemente por roubo em circunstâncias semelhantes. O homem, um ex-trabalhador de manutenção, estivera em nossa casa semanas antes da morte de Helena. De acordo com as novas evidências, ele voltou naquela noite para roubar. Mas Helena o surpreendeu. Na luta, ele a empurrou escada abaixo, selando o destino dela. No processo, destruindo o meu. Minha libertação veio com mais dúvidas do que alívio. Saí da prisão como um estranho em um mundo que eu já não reconhecia. A casa onde morávamos estava vazia, despojada de tudo o que um dia fez dela um lar. Vê-la novamente foi como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. A escada ainda estava lá, agora empoeirada e esquecida, como se o tempo também tivesse decidido deixá-la para trás. Hoje, tento reconstruir o que me resta. Moro em um pequeno apartamento, um lugar sem história, onde posso evitar as sombras do passado. Mas a dor não vai embora. Algumas noites, quando a chuva bate na janela, fecho os olhos e me permito lembrar. Imagino como teria sido se aquela noite nunca tivesse acontecido. Se Helena ainda estivesse aqui. Se tivéssemos envelhecido juntos.
Mas não há como voltar atrás. O passado está escrito, e tudo o que me resta é o presente. Um dia de cada vez. Tento dar sentido a tudo isso. Talvez eu nunca consiga. Talvez minha vida seja sempre um eco do que poderia ter sido. A chuva continua caindo incansavelmente, como o próprio tempo, levando consigo as marcas do presente, mas deixando as do passado indeléveis na minha alma. Se aprendi alguma coisa nos últimos anos como criador de conteúdo, é que as redes sociais são um cenário onde a percepção é tudo. A aparência de sucesso, colaborações exclusivas e oportunidades que parecem boas demais para ser verdade são o que alimenta seus seguidores. E, às vezes, elas também são o que pode destruir você. Eu estive nesse jogo por vários anos, construindo um número considerável de seguidores graças aos meus vídeos de aventuras em locais remotos. As visualizações sempre aumentavam quando eu arriscava um pouco mais. Explorações em áreas abandonadas, ruínas, acampamentos improvisados e florestas escuras, desafios sob tempestades. Mas havia um limite para tudo isso. Um dia, surgiu uma oferta que parecia perfeita para levar meu conteúdo para o próximo nível, embora eu não pudesse imaginar o quanto isso me custaria. Recebi uma mensagem direta na minha conta do Instagram. Era de uma marca de equipamentos de sobrevivência que afirmava ter visto o meu conteúdo e ficado interessada em uma colaboração. Eles queriam que eu gravasse um vídeo em uma localização especial, uma cabana rústica em uma floresta remota, perfeita para um ambiente isolado. Eles me ofereceram todas as despesas pagas, mais um pagamento generoso pelo vídeo final. Aceitei sem pensar. Como eu poderia não fazer isso? Parecia a oportunidade ideal. Conteúdo de qualidade, uma marca reconhecida e uma boa quantia em dinheiro. Eles só pediram para eu não revelar a localização até depois da publicação do vídeo. Segundo eles, queriam manter a exclusividade. Uma semana depois, eu estava no meu van dirigindo na chuva leve para o destino que eles me instruíram a seguir. As instruções eram claras. Eu deveria seguir um mapa que me enviaram, já que a localização não aparecia no GPS. Isso não me surpreendeu. A maioria dos locais remotos onde filmei eram assim. A estrada ficou mais complicada conforme eu avançava. A chuva piorou, transformando a trilha de terra em uma mistura de lama e poças profundas. Cheguei à entrada da floresta justamente quando estava começando a escurecer. A cabana ficava a cerca de 2 quilômetros de caminhada dali. Estacionei, peguei meu equipamento e fui em direção à floresta, com a lanterna iluminando a trilha. A cabana era menor do que eu esperava, mas tinha aquele charme rústico que prometia boas fotos. Algumas paredes de madeira desgastada, um telhado inclinado coberto de musgo e uma única janela que parecia mais um olho escuro olhando fixamente no vazio. No entanto, algo me deixou desconfortável. Havia um silêncio estranho, quebrado apenas pelo som da chuva e do vento soprando entre as árvores. Ao entrar, o ambiente não melhorou. A cabana estava completamente vazia, exceto por uma mesa de madeira e uma cadeira. Não havia eletricidade nem sinal de internet, o que eu esperava, mas a sensação de abandono era palpável. Uma nota escrita à mão estava sobre a mesa, me dando as boas-vindas e lembrando-me de gravar um vídeo promovendo o equipamento que eles tinham me enviado. Olhei para a caixa no chão com o logotipo da marca. Abri e tudo parecia estar em ordem. Lanternas, facas de sobrevivência, um saco de dormir. A primeira noite foi tranquila. Acendi uma pequena fogueira lá fora para gravar algumas imagens noturnas. A chuva havia parado e a floresta parecia ainda mais escura sob as estrelas. Mas, quando voltei para dentro, notei algo estranho. A cadeira estava em uma posição diferente da que eu lembrava. Pensei que fosse minha imaginação ou que eu a tivesse movido inadvertidamente ao preparar o equipamento para a gravação. Dormi inquieto, com a lanterna acesa ao meu lado e o saco de dormir mais apertado que o normal. De madrugada, fui acordado por um ruído semelhante ao rangido de tábuas do assoalho. Olhei em volta, mas não vi nada. Presumi que fosse o vento ou algum animal pequeno. No entanto, não consegui voltar a dormir. Na manhã seguinte, comecei a gravar mais conteúdo. Peguei imagens da floresta,
Mostrei como usava o equipamento e até improvisei uma pequena narração sobre os benefícios de estar em um lugar tão isolado. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Enquanto explorava os arredores, descobri algo que me fez parar na trilha. Uma velha câmera de vídeo estava pregada em um tronco de árvore, apontada para a cabana. Ela não era moderna, parecia um modelo antigo e estava coberta de ferrugem e musgo, como se estivesse ali há muitos anos. Ao me aproximar, percebi que havia uma fita dentro. Não resisti à tentação de levá-la comigo para examiná-la mais tarde. Quando voltei para a cabana, o desconforto se transformou em outra coisa: medo. A porta, que eu tinha deixado fechada, estava ligeiramente aberta. Entrei cautelosamente, segurando uma das facas que vieram na caixa. A cadeira havia sido movida novamente, desta vez para o centro da sala, como se alguém tivesse estado sentado ali me esperando. O resto do dia passou entre paranoia e dúvida. Decidi que seria melhor terminar o vídeo o mais rápido possível e sair ao amanhecer. Naquela noite, enquanto tentava editar algumas das filmagens, a lanterna começou a piscar. Troquei as baterias, mas o problema persistiu. Levantei para pegar outra na caixa quando ouvi um barulho atrás de mim. Um baque contra a madeira da parede externa. Saí com a lanterna brilhando em todas as direções, mas não vi ninguém. Apenas a chuva que havia voltado com força, batendo nas folhas e no teto da cabana. Decidi voltar para dentro e fechar a porta firmemente, desta vez colocando a mesa como barricada. Passei a noite sem dormir, uma faca em uma mão e a lanterna na outra. Cada pequeno barulho me fazia pular. Finalmente, o amanhecer chegou. Juntei minhas coisas rapidamente e me preparei para deixar o local. Mas o caminho de volta foi uma nova descida ao horror. Cerca de 100 metros da cabana, encontrei algo que me deixou paralisado. Um celular pregado no tronco de uma árvore, assim como a câmera que eu tinha visto antes. Mas o telefone era mais recente. Quando o peguei, descobri que tinha vídeos. As gravações mostravam várias pessoas, homens e mulheres, explorando a mesma cabana em que eu estava. No começo, pareciam vídeos simples de aventura, semelhantes aos que eu gravava. Mas as gravações terminavam abruptamente com os mesmos rangidos que eu ouvia à noite e o som de portas batendo ao se abrir. O último vídeo gelou meu sangue. Mostrava alguém dormindo dentro da cabana, enquanto movia a câmera. Pude reconhecer meu próprio rosto refletido na lanterna ao meu lado. Deixei cair o telefone e corri sem olhar para trás. Cheguei ao meu caminhão encharcado coberto de lama, liguei o motor e dirigi o mais rápido que pude, saindo do lugar para sempre. Dias depois, tentei entrar em contato com a suposta marca que me contratou, mas não obtive resposta. O perfil deles no Instagram desapareceu e o e-mail voltou como inexistente. Desde então, não voltei mais a locais remotos. Se sempre que recebo uma oferta boa demais para ser verdade, meu estômago embrulha. As redes sociais me deram muito, mas também me ensinaram que, por trás de cada tela, algo muito mais sombrio do que imaginamos pode estar escondido. Recebi a oferta apenas 2 dias atrás, limpar uma propriedade abandonada nos arredores da cidade. O pagamento foi generoso demais, considerando tudo. O que eu tinha que fazer era deixá-la pronta para ser mostrada a potenciais compradores. Disseram-me que a casa estava vazia há anos, que os donos não queriam lidar com a poeira e as ervas daninhas acumuladas no quintal. Parecia simples. Em retrospectiva, eu deveria ter sido cauteloso desde o início. O endereço me levou por um caminho sinuoso ladeado por árvores nuas que pareciam formar um túnel natural. O céu cinza e a chuva constante davam ao lugar um ar sombrio, como se o próprio tempo tivesse decidido parar ali. Quando cheguei, a casa apareceu de repente no final da estrada, solitária e desgastada pelos anos. Sua fachada, antes branca, agora estava coberta por manchas de umidade e rachaduras profundas. Desliguei o motor do carro e fiquei sentado por um momento, observando. Havia algo estranho sobre a propriedade. Um silêncio que eu não poderia atribuir apenas à ausência de vida. O som da chuva batendo no teto do meu carro foi a única coisa que quebrou o silêncio, mas mesmo assim parecia abafado, como se o ar estivesse mais grosso ali.
Respirei fundo, peguei minhas ferramentas e saí para começar meu trabalho. A chave estava exatamente onde me disseram, sob uma pedra perto da varanda. A fechadura rangeu quando a girei, e a porta se abriu com um longo gemido, como se a própria casa estivesse protestando contra minha entrada. Lá dentro, o ar estava pesado, carregado de umidade e um leve cheiro de mofo. As janelas estavam tão sujas que mal deixavam entrar qualquer luz, e o piso de madeira rangia sob minhas botas a cada passo. O corredor levava a uma espaçosa sala de estar onde os móveis, cobertos por lençóis brancos, pareciam imóveis espectros. Havia poeira acumulada por toda parte, em camadas espessas que mostravam o abandono do local. Deixei minhas coisas perto da porta e me preparei para começar. Enquanto varria, minha mente vagava, tentando ignorar o desconforto crescente que eu sentia naquele lugar. Havia algo inquietante nos pequenos detalhes, as marcas de dedos e a poeira nos móveis, como se alguém tivesse estado ali recentemente, e os sons ocasionais que eu não conseguia identificar, como rangidos vindos dos andares superiores. Repetia a mim mesmo que aquilo era minha imaginação, que era apenas uma velha casa reagindo ao vento e à umidade. O verdadeiro problema começou quando cheguei à cozinha. Abri a porta e o fedor me atingiu com tanta força que tive que dar um passo para trás e tapar o nariz. Cheirava a algo podre, como carne em decomposição. Liguei a lanterna e foquei no interior. Não havia nada nas bancadas ou na pia, mas, quando me aproximei da geladeira, o cheiro se intensificou. A geladeira estava fechada com fita adesiva. Minha primeira reação foi deixá-la assim, sem abrir. Não havia necessidade, mas algo em mim, uma curiosidade doentia talvez, me empurrou a arrancar a fita. A porta abriu com um som pegajoso, e o que vi lá dentro imediatamente me fez recuar. Sacos pretos, selados com nós, ocupavam o espaço interior. Não toquei neles, mas o cheiro era suficiente para imaginar seu conteúdo. A chuva continuava batendo nas janelas, enquanto eu tentava me acalmar. Pensei comigo mesmo que talvez fosse lixo velho que alguém esqueceu de remover, mas o tamanho e a forma das sacolas não pareciam conter lixo comum. Fechei a geladeira firmemente e tentei continuar meu trabalho, mas algo mudou. Senti que a casa estava me observando, que os corredores escuros e as salas vazias escondiam outra coisa. Continuei limpando, movendo-me rápido, tentando não pensar muito. Cheguei ao topo do andar, onde encontrei 3 quartos e um banheiro. O primeiro estava vazio, exceto por um colchão velho e uma cadeira quebrada. O segundo, porém, tinha algo que me parou no meio do caminho. Era um pequeno quarto com as paredes cobertas por desenhos que pareciam feitos à mão. Aproximei-me e percebi que eram esboços de pessoas, rostos anônimos, mas cheios de detalhes. O estranho era que alguns deles foram riscados com força, como se alguém tivesse tentado desesperadamente apagá-los. No centro da sala havia uma caixa de papelão aberta, cheia de fotografias. Folheei algumas delas e senti um arrepio correr por mim. Todas mostravam pessoas que pareciam não ter consciência de que estavam sendo fotografadas, andando pela rua, sentadas em cafés, entrando em prédios. Entre as fotos, reconheci um rosto, o meu. Deixei cair as fotografias e dei um passo para trás, respirando pesadamente. Minha mente tentou encontrar uma explicação lógica, mas tudo indicava que alguém havia me observado, tirando aquelas fotos sem o meu conhecimento. Por que estavam ali? Quem as colocou lá? Um barulho atrás de mim interrompeu meus pensamentos. Era um som de rangido, suave, mas inconfundível, como o som de alguém pesando em madeira velha. Virei-me, apontando a lanterna para a porta, mas ninguém estava lá. Meu coração batia forte enquanto caminhava lentamente pelo corredor. Houve outro barulho, desta vez vindo lá de baixo. Meu instinto me disse para pegar minhas coisas, sair da casa e correr, mas algo me obrigou a ficar. Talvez fosse a mesma curiosidade que me levou a abrir a geladeira. Desci as escadas com cuidado, segurando a lanterna com firmeza. A luz tremia a cada passo, iluminando apenas alguns metros à minha frente. Quando cheguei ao saguão, tudo parecia estar em seu lugar. Virei-me em direção à cozinha e então vi. A porta dos fundos estava aberta. Não me lembro de ter tocado nela, mas agora estava entreaberta,
deixando entrar o ar frio da chuva. Aproximei-me lentamente, apontando a lanterna para fora. Não havia nada, apenas o quintal coberto de ervas daninhas e sombras. Fechei a porta com força e certifiquei-me de parafusá-la. Não sabia se estava paranoico, mas algo dentro de mim dizia que eu não estava sozinho. Voltei para a sala de estar e juntei minhas ferramentas, determinado a sair dali imediatamente. Quando me virei para a entrada, notei algo que me paralisou. Minhas pegadas no chão empoeirado não eram mais as únicas. Havia outra trilha menor que ia da porta dos fundos até onde eu estava parado. Não esperei mais. Corri para a porta da frente, mas quando tentei abri-la, a fechadura não se moveu. Estava presa, como se algo estivesse bloqueando do outro lado. Bati na madeira em desespero, mas não adiantou. A chuva continuava caindo. O sol agora misturava-se com minha respiração agitada e os batimentos cardíacos. Decidi voltar para a cozinha e sair pela porta dos fundos, mas, quando cheguei lá, a encontrei trancada de novo. Desta vez, a fita adesiva da geladeira estava na maçaneta, como se alguém quisesse deixar uma mensagem. Dei um passo para trás, sentindo o frio do pânico percorrer meu corpo. Então ouvi um som que nunca vou esquecer. Passos no andar superior, lentos e deliberados. Não esperei para descobrir quem ou o que estava lá. Corri para uma janela da sala de estar e bati nela com os punhos até o vidro quebrar. Pulei para fora, sentindo a chuva fria me encharcar instantaneamente. Não olhei para trás enquanto corria para o meu carro. Liguei o motor e fui embora o mais rápido que pude. Quando finalmente estive seguro, parei em um posto de gasolina iluminado por luzes fluorescentes e tentei me acalmar. Minha mente continuava voltando para as fotos, a geladeira, as pegadas, para quem esteve naquela casa e porque eu sentia como se ainda estivesse sendo observado. Nunca voltei para pegar minhas ferramentas, nem liguei para o número que me contratou. Só sei que havia algo naquela casa, algo humano e perigoso que prefiro não enfrentar novamente. E, mesmo agora, nas noites chuvosas, sinto como se alguém ainda me observasse das sombras.